Pronto. Olá, galera. Olá, galera. Tudo bom? Agora eu vou começar a minha segunda transmissão de História do Brasil, que agora eu vou falar um pouco sobre o período pré-colonial, que é a segunda semana de estudos do nosso projeto com relação à História do Brasil. Então, eu quero que vocês saibam que eu estou fazendo isso ao domingo, onde não é minha monitoria, porque eu não vou poder participar da minha monitoria no sábado, que eu vou estar em numa aula e não vou poder ter tempo. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu quero que vocês saibam que o período pré-colonial ele se estende em apenas 30 anos, que é de 1500 a 1530. E por que se chama pré-colonial? Por quê? Porque não havia uma colonização portuguesa no Brasil. Os portugueses descobriram o Brasil, mas eles não tinham nenhuma vontade de colonizar nosso país. Então vamos começar do início de tudo. Primeiramente, dia 22 de abril de 1500, chega aqui Cristóvão Colombo, trocando, Pedro Álvares Cabral, com as suas 13 caravelas, chegando a atualmente Porto Seguro. E dando de cara com inúmeros selvagens, entre aspas, que seriam os índios que já habitavam as nossas terras. Então, aquilo foi algo novo, porque existia as navegações, como eu já falei na última aula, as navegações da Europa, principalmente entre a Espanha e Portugal, que disputavam essas navegações marítimas, principalmente em busca de um novo caminho às Índias, em busca das suas especiarias, tá? Então, Cristóvão Colombo ele conseguiu chegar à América em 1492. Já Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, dia 22 de outubro de 1500. Ele, de repente, viu um monte e deu nome a esse monte de Monte Pascoal. Ele pensava que era apenas um monte, quando chegou deu de cara com os índios, e passando um tempo ele percebeu que poderia ser uma ilha. Principalmente quando ele foi embora, ele achou que poderia ser uma ilha. Embora atrás das Índias, ele achou que poderia ser uma ilha e botou Ilha de Veracruz. Ainda tendo um pouco sem saber se seria um continente ou uma ilha. E, por fim, depois de muito tempo, quando descobriram que poderia ser chegar a um continente, botaram o nome de Terra de Veracruz. Só ao fim, em 1511, quando descobriram que aqui tinha pau-brasil, que é usado na tecelagem de roupas, que eram usados na tecelagem de roupas, a sua madeira na Europa naquele tempo, e tinha um grande valor econômico, foi que deram o nome que temos hoje, Brasil. Então vamos entender. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500. Então de 1500 até 1530 não existia colonização no Brasil. Tem que frisar isso, não existia colonização. Muitas pessoas trocam, muitas pessoas acham que a colonização do Brasil é desde 1500, mas não é. A colonização do Brasil é de 1530 para lá, quando Martim Afonso de Souza veio colonizar o Brasil, em 1531 exatamente. Então, vamos desde o início. O que acontecia nesse período pré-colonial? O que ocorria? Primeiro, a gente tem que frisar que era habitado por nações indígenas, inúmeras nações indígenas. E alguns estudiosos estimam que poderia chegar de 3 a 4 milhões de indígenas que habitavam a nossa terra antes da colonização, em 1530, inúmeros índios. Então, nossa terra já era habitada. Não existe essa história de descobrimento do Brasil. Isso é balela, isso é coisa de eurocentrismo.
Então, então vamos entender. Já existia índios habitando nossa terra, como todo mundo já sabe, e o máximo que a corte portuguesa fazia era expedições de guarda-costas e reconhecimento territorial. Ela mandava expedições para proteger o litoral brasileiro contra saques de outros países europeus e também fazer reconhecimento territorial para descobrir o que poderia ter no Brasil, o que o Brasil poderia ter de valor econômico para a coroa portuguesa. Isso era muito importante para ela. O que ela frisava aqui no Brasil era isso, o valor econômico. Simplesmente isso. E as expedições de reconhecimento eles tinham como papel achar metais preciosos. Era o que a corte portuguesa mais queria, era achar ouro, principalmente aqui no Brasil. Só que isso só vai ocorrer em muitos anos depois. Então, vamos saber que o único produto rentável economicamente para a corte portuguesa, por enquanto, era apenas o pau-brasil. Então, existia, é, existia o, existia antes da colonização, levavam-se nas caravelas o pau-brasil para usar nas tecelagens, certo? E não houve interesse da coroa portuguesa em nenhum momento de colonizar o Brasil, porque levava o pau-brasil pelas caravelas até a corte portuguesa e não teria o porquê de mandar pessoas para colonizar o Brasil. Não, não teria nenhuma necessidade econômica, pelo menos nesse tempo. E é, outras coisas que os portugueses fizeram foi a construção de feitorias. Tem que frisar muito isso. Muita gente não sabe o que é feitoria. Já ouvi falar, mas não sabe. Feitoria era onde eram armazenados o pau-brasil. O pau-brasil era armazenado nas feitorias. Deixa eu só puxar o Facebook aqui. Eles eram armazenados na feitoria para serem levados após as caravelas para depois chegar à corte portuguesa através do Atlântico. Então, feitorias eram apenas lugares no litoral onde ficava armazenado o pau-brasil. Simples. Já sabe o que é feitoria. Locais de armazenamento do pau-brasil. Existia também uma exploração da mão de obra indígena. E era feito a partir de um nomezinho que muita gente também já ouviu falar e não sabe o que é o escambo. Escambo é o quê? É você pegar algo que para você, pelo menos, não tenha valor tanto econômico como valor de uso, e, e dar a pessoa como um pagamento para a pessoa fazer algo para você. Isso seria um escambo. Então, os portugueses faziam o quê? Eles davam espelhos, bugigangas, todo tipo de bugiganga, chocalhos, colares, colares simples, sem nenhum valor econômico, que para eles e para os indígenas, que aquilo era novo para o indígena. Eles nunca tinham visto aquilo. Então eles se impressionaram e quiseram receber aquilo como se fosse um pagamento. Então eles serviam como mão de obra, cortavam a madeira, levavam até as feitorias, das feitorias levavam as caravelas, das caravelas e era zarpado junto com os portugueses para o pau-brasil era zarpado com os portugueses para a coroa portuguesa. Então é isso, o escambo é o pagamento que os portugueses faziam aos índios em troca da sua mão de obra por coisas sem nenhum valor, certo? E, por último, existia também muito contrabando de países europeus, principalmente os franceses. Eles saqueavam, contrabandeavam os litorais brasileiros, à procura também de pau-brasil. Quando souberam que aqui tinha um grande número de pau-brasil, eles também quiseram tirar uma parte, né?
não são bestas. Então, isso dificultou para a coroa portuguesa ter um controle sobre esses saqueadores, esses piratas. Então, eles mandavam, como eu já disse, expedições de guarda-costas. E uma dessas expedições é a expedição de Cristóvão Jacques, ela foi muito famosa também. Então, é isso. As coisas que você tem que se lembrar do período pré-colonial. Primeiro, é de 1500 a 1530. Não havia colonização. Era apenas eles vinham atrás do pau-brasil, que era o único produto rentável economicamente para a coroa portuguesa. Dali eles usavam o escambo para conseguir a mão de obra dos índios, das tribos indígenas, e daí eles levavam as feitorias, que eram locais de armazenamento do pau-brasil, para depois levarem pelas caravelas o pau-brasil para ser usado nas redes de tecelagem. E, é, e existia também o reconhecimento territorial, que eles mandavam alguns portugueses para fazer o reconhecimento tanto cartográfico como em procura de materiais preciosos. Isso também é bastante importante. Então, como foi o fim do período pré-colonial? Período pré-colonial, não período colonial. A gente não chegou no período colonial ainda. Como foi o fim do período pré-colonial? Em 1530, Dom João III, não troque com Dom João VI, lá de, antes do primeiro reinado, da fuga da corte portuguesa para o Brasil. Não, calma, não chegamos aí ainda. Estamos falando de Dom João III. Dom João III, que era o monarca português nesse tempo, do período pré-colonial, ele percebeu que os lucros com o pau-brasil estavam diminuindo. Até pela falta de pau-brasil, porque foi, foi uma grande devastação, tanto desde o Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, até o estado do Rio Grande do Norte. Entende? O litoral brasileiro ficou sem pau-brasil, sem o número suficiente de pau-brasil, que era uma exploração feita. E percebeu também que existiam muitos saques, como eu já falei. Então eles precisavam trazer habitantes para aqui para tomar conta dessas terras. E essas terras também poderiam ter algum valor econômico além do pau-brasil. Dom João III pensava assim. Então, em 1530, no final de 1530, ele mandou uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que eles vieram com o intuito de colonizar. E Martim Afonso de Souza, assim que chegou, ele distribuiu as terras, chamadas de Sesmarias. As terras agora eram chamadas de Sesmarias. Era um tipo de distribuição de terra que Martim Afonso de Souza criou já no período colonial, porque a gente já começou o período colonial, está sendo colonizado o Brasil. E também ele deu início à plantação de cana-de-açúcar, que depois vai ser o produto mais rentável do Brasil durante muitos anos, inúmeros anos, onde vai haver onde vai chegar até expedições holandesas que vão atacar o Brasil, mas isso é mais para frente. Então, vamos entender isso. Então, vocês já entenderam, né? Que o período pré-colonial, 1500 a 1530, a coroa portuguesa não estava nem aí para colonizar o Brasil e existia a mão de obra indígena, como eu já falei. Não. E só em 1500, no final de 1530 que Martim Afonso de Souza veio colonizar o Brasil, distribuindo as suas terras em Sesmarias e deu início à plantação de cana-de-açúcar, que depois vai se tornar um produto rentável ao Brasil. E essa colonização ela se deu ao fato da diminuição de lucros com o pau-brasil e da presença de estrangeiros no Brasil, estrangeiros saqueadores, estrangeiros que não deveriam estar aqui. Olhando por um lado, nenhum europeu deveria estar aqui, mas vamos lá. E é isso que eu queria falar hoje, é isso que eu queria explicar. Eu queria explicar
o que é o período pré-colonial, que cai muito no vestibular pré-colonial. Pode parecer uma besteira, mas não, não é uma besteira. Então, já sabe, né? Qualquer dúvida é só mandar para mim inbox. Qualquer dúvida também pode mandar no comentário que eu vou responder, pode ficar tranquilo. E eu vou enviar essa semana exercícios sobre este assunto também. Então é isso, gente. Muito obrigado.